Oi pessoal, eu espero que todos estejam bem, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do nosso curso de Linux. Hoje eu vou explicar como funciona o gerenciamento e criação de usuários e grupos, né? Então aqui com o meu VirtualBox, vocês podem estranhar um pouco que eu tô em outro computador dessa vez, e a versão do VirtualBox é um pouco diferente daqui do curso da aula que a gente instalou ele, né? Mas não muda muita coisa. Aqui a gente vai dar o start, no caso ela já tá abertinha aqui. Vocês podem ver que o nome não mudou, né? VM Curso, que é o nome da nossa VM, que é o nome da nossa máquina, né? Então vou colocar o usuário que eu setei lá na criação, minha senhazinha, e foi, entramos. Então, é bom explicar que toda interação que a gente faz com o sistema é através de um usuário, né? Então, isso significa que o sistema está sempre identificando e registrando quem executou tal ação. Então, para a gente entender melhor, vocês podem ver que ali na frente tá o nomezinho Ana, que @vmcurso. Então, Ana é o usuário que o sistema está me identificando, @vmcurso é o nome da nossa máquina, né? A gente pode confirmar o usuário que o sistema está identificando a gente com esse comando aqui, o whoami, que literalmente significa quem eu sou. Então, tudo certinho, ele está me identificando como Ana, né? Aqui dentro do sistema a gente tem dois tipos de usuários, né? O primeiro é esse convencional, que é o Ana, que eu criei. Ele é o que normalmente as pessoas usam, o que chamamos de usuário regular, né? As pessoas usam para atividades regulares, tipo criar arquivos, ler arquivos, para processamento, seja o que for. E o outro tipo é o que chamamos de root, o superusuário em algumas docs, mas aqui dentro do sistema ele é chamado de root. E ele é o administrador do sistema, né? Então ele pode fazer tudo, ele não tem nenhuma limitação. A gente pode virar esse usuário através do comando sudo su, que sudo significa super user do, que o que o superusuário faz, e su significa switch usuário, que basicamente você está mudando o usuário para o super usuário, né? Aqui, aí ele vai pedir a senha da sua máquina. Bom, viramos. Vocês podem ver que aqui no começo, ele em vez de Ana, agora tem root, que significa qual usuário a gente está, né? Então, vamos dar um whoami, somos o root. E aqui, o que era antes o tiozinho virou /home/Ana, que significa que a gente estava no diretório do nosso usuário, né? Lembrando que no Linux tudo é um arquivo. É um arquivo dentro de um diretório de configuração. Então, a gente falou isso na aula passada, mas é bom recapitular aqui. Até os usuários são entendidos como arquivos dentro de diretórios de configuração. Então, os usuários têm arquivos e os homes deles têm um arquivozinho, um diretório específico para eles. No caso, como a gente não tá, e o tiozinho é a abreviação de tudo isso, né? Como estava no usuário Ana, ele não precisava colocar /home/Ana, era só tiozinho. Como a gente mudou de usuário, ele não entende mais isso como o home do nosso usuário atual. Então ele já colocou o nome completo do caminho, né? /home/Ana. Bom, com esse usuário a gente tem todos os privilégios necessários. Todos os privilégios. E entre eles, o de criar novos usuários, que só o superusuário, o usuário root, tem esse poder, né? Então, para criarmos
usuário, a gente usa o comando add user. No caso, eu vou colocar o novo usuário como Maria. E aí o comando, ele automaticamente já pede uma senhazinha, outra senhazinha, e você pode colocar algumas informações, como nome completo, número, phone, etc, etc, etc. E como é que a gente identifica que o usuário foi criado, né? Então, como tudo que o Linux entende é um arquivo, a gente pode ver simplesmente no arquivo de usuários, que está registrado todos os usuários, que seria esse etc/passwd. E a gente vai usar o comando cat, né, que como eu já expliquei na outra aula, para dar uma visuada nesse arquivo. Bom, olha aqui, vocês podem ver que tem o usuário Ana, que é o primeiro usuário que eu criei ao criar a máquina, e o usuário Maria ali embaixo, que é o usuário que a gente acabou de criar. Você pode estranhar um pouco que tem essa penca de usuário que não criamos, né? Então, dentro do usuário regular, que para vocês entenderem, todo usuário que não seja root é um usuário regular, que seria esse usuário que a gente acabou de criar, o Maria, o Ana, que não tem tantos privilégios quanto o do root. Dentro do usuário regular, a gente tem dois tipos, que um tipo é o usuário regular normal, que é usado por pessoas normais, para atividades normais. E o outro é o usuário de serviço, que são esses outros que a gente está vendo, que eles são do próprio sistema, né? Então, como eu falei, toda a interação do Linux precisa ser feita através de um usuário, incluindo ele próprio. Então, ele tem usuários para executar as próprias funções de rotina, de criação de processo, otimização, etc, etc. Se vocês quiserem buscar mais a fundo o que cada usuário faz, já é um conteúdo mais avançado, né? Mas vamos seguir por aqui. Bom, e para a gente deletar um usuário, a gente pode usar o comando userdel. Qual usuário? Maria. A gente acabou de criar. Vamos verificar se ele foi deletado. Vamos aqui no cat e colocar o caminho ali do arquivo. /etc/passwd. Boa. O usuário Maria não está aparecendo mais aqui. Boa. Então, eu vou finalizar essa parte de usuários porque já está bem longa. Na próxima parte eu vou falar sobre grupos. Então, espero que tenham gostado da aula e até breve. Tchau, tchau.
pausa. Volta. Volta. Ué, por que o grupo deve... Ah, tá, certo. Acho que eu inverti. Então... user mode... G... deve... certo? Isso. Primeiro você coloca o grupo e depois você coloca o usuário que vai ser adicionado. Então, vamos ver se ele realmente adicionou. Pra gente verificar, a gente pode ir no... A gente tem dois jeitos, na verdade. A gente pode ir no etc/group, verificar se o grupo dev, ali ó, o grupo dev tem o seu ID e depois ele tem o usuário João do lado, né? A gente também pode ver pelo comando ID, que ele mostra algumas informações de usuários, incluindo os grupos que eles estão ali, ó. Quando a gente dá um ID João, aparece um dev. Colocando o ID de Felipe, que a gente não adicionou em nenhum grupo, ele não aparece nenhum, né? A mesma coisa com o ID Ana, que a gente não adicionou em nenhum grupo. Ele tem mais permissões porque é o primeiro usuário que a gente criou. Então, essas coisas. Pausa. Volta. Bom, pra gente remover... Pausa. Volta. A gente pode adicionar mais de um usuário dentro do grupo, né? Essa é a função principal. Então, vamos voltar no comando usermode para adicionar um usuário. A gente pode colocar o nome Felipe. Usermode dev. Isso. Vamos verificar agora se o Felipe faz parte do dev. ID Felipe. Boa, ele faz parte do dev agora. Indo pro etc ali, o arquivo de configuração dos grupos. Isso, agora tá João, vírgula Felipe. Agora, pra gente remover um usuário dentro de um grupo, é bem simples. É o comando G pswd com o parâmetro -d, que seria de delete, o usuário, Felipe, e o grupo, dev. Ele foi removido. Agora vamos fazer a mesma coisa com o João. João. Foi removido também. E, bom, para deletar um grupo é tão simples quanto criar. Usando o comando group del e o nome do grupo. Dev. Vamos verificar se ele existe ainda. get/etc/group. Não existe mais. E no pswd? Será que ele vai aparecer? Vai aparecer. Corta essa parte. Bom, foi isso. Lembrando que esse gerenciamento, qualquer gerenciamento de usuário ou de grupo, fazemos apenas com o usuário root. Só ele tem permissão para mexer, criar grupos, criar usuários. E é isso. Espero que estejam gostados. Nos vemos na próxima aula.